A contratação pública e a prestação de serviços de logística, análises e implicações. A contratação pública no Brasil é um tema que envolve diversas nuances e regulamentações. Entre essas nuances, a possibilidade de contratação direta, sem a necessidade de licitação, é uma questão que gera debates acalorados. O caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, e sua dispensa de licitação para a prestação de serviços de logística ilustra bem essa complexidade. A interpretação das normas que regem a contratação pública, especialmente a Lei N. 8.666 de 1993, é crucial para entender as decisões que envolvem esse tipo de contratação. No caso específico da ECT, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, analisou a legalidade da contratação direta de serviços de logística. O Tribunal de Contas da União, TCU, havia considerado essa contratação ilegal, mas a decisão foi revertida pelo STF. A Corte concluiu que os serviços de logística são afins aos serviços postais, o que justifica a aplicação de um regime diferenciado de contratação. Essa interpretação amplia a compreensão sobre o que pode ser considerado como serviço afim, permitindo uma maior flexibilidade nas contratações públicas. A ECT, por ser uma entidade da administração pública, tem algumas particularidades que a diferenciam de outros prestadores de serviços. Ela foi criada antes da promulgação da Lei N. 8.666 de 1993 e está intimamente ligada à prestação de serviços postais. A decisão do STF ressalta que a integração da ECT na administração e sua finalidade específica legitimam a sua atuação no fornecimento de serviços de logística. Essa conexão entre a natureza da empresa e o serviço prestado é um ponto-chave que embasa a legalidade da contratação direta. Outro aspecto importante a ser considerado é que a dispensa de licitação, prevista no artigo da Lei N. 8.666 de 1993, não é uma obrigação para a administração pública. Isso significa que, mesmo que a lei permita a dispensa, cabe à administração analisar cada caso e decidir se é mais adequado realizar uma licitação ou proceder com a contratação direta. Essa autonomia administrativa é fundamental para garantir que as decisões sejam tomadas com base nas especificidades de cada situação, sempre visando o interesse público. A questão da gratuidade no ensino público e a cobrança de taxas, como a taxa de alimentação, também se insere no contexto da discussão sobre serviços públicos. O STF já se posicionou sobre a inconstitucionalidade da cobrança de tal taxa por instituições de ensino federal. Esse caso revela um entendimento de que a educação, especialmente em instituições públicas, deve ser gratuita, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. A análise sobre a legalidade de taxas associadas a serviços públicos deve sempre considerar a essência do direito à educação e a necessidade de assegurar acesso igualitário. A legislação brasileira estabelece claramente que os serviços públicos, em sua maioria, devem ser prestados de forma gratuita. A cobrança de taxas que, a princípio, poderiam ser vistas como uma forma de complementar a receita das instituições pode ser considerada inconstitucional se não respeitar os princípios da gratuidade. O entendimento do STF reforça a necessidade de que a educação pública mantenha seu caráter de acesso universal e gratuito, evitando que taxas ou cobranças comprometam esse princípio. Esses exemplos demonstram que a interpretação da legislação e a análise das especificidades de cada caso são fundamentais para a gestão de serviços públicos. A interação entre as normas legais e a realidade prática das contratações e prestações de serviços exige uma constante avaliação das condições e necessidades da população. Assim, o papel das instituições judiciais e de controle é imprescindível para garantir que os direitos dos cidadãos sejam respeitados. Além disso, a análise de contratos e taxas em serviços públicos deve considerar não apenas a legalidade, mas também a adequação e a efetividade dos serviços prestados. O objetivo final é sempre garantir que a população tenha acesso a serviços de qualidade, que atendam às suas necessidades e respeitem seus direitos. A atuação do STF em casos como o da ECT e a cobrança de taxas nas instituições de ensino demonstram um compromisso com a proteção dos direitos dos usuários de serviços públicos. Outro aspecto relevante é a responsabilidade das entidades que prestam serviços públicos em respeitar a legislação vigente. Quando a administração pública opta por realizar contratações diretas, é essencial que essa decisão esteja embasada em critérios claros e justificados, evitando qualquer tipo de favorecimento ou irregularidade.
A transparência nos processos de contratação e a prestação de contas são fundamentais para garantir a confiança da população nas instituições públicas. A questão da responsabilização é igualmente importante. Em situações onde a contratação direta é realizada sem o devido fundamento ou sem respeitar os princípios da legalidade e da moralidade, os responsáveis podem ser acionados judicialmente. Isso demonstra que, apesar da flexibilidade que a legislação permite, a responsabilidade sempre estará presente, servindo como um mecanismo de controle e garantia dos direitos dos usuários. A análise das contratações públicas também deve considerar as implicações sociais e econômicas dessas decisões. Quando a administração opta por não realizar licitação, é importante avaliar se essa decisão realmente atende ao interesse público ou se, ao contrário, pode gerar prejuízos à concorrência e à qualidade dos serviços. A promoção de um ambiente competitivo é fundamental para que os serviços públicos se tornem mais eficientes e para que os cidadãos tenham acesso a melhores condições. Por fim, o diálogo entre a legislação, a administração pública e a sociedade é essencial para o fortalecimento da gestão de serviços públicos. As decisões judiciais, como as do STF, devem ser vistas como instrumentos de aprimoramento e reflexão sobre as práticas administrativas. É por meio desse diálogo que se constrói uma administração pública mais transparente, eficiente e comprometida com os direitos dos cidadãos. Em suma, a temática da contratação pública e a prestação de serviços, como no caso da ST, são complexas e demandam uma análise cuidadosa das normas e práticas. A busca pela legalidade, transparência e respeito aos direitos dos usuários deve ser uma constante nas decisões administrativas, garantindo que os serviços prestados sejam não apenas legais, mas também justos e acessíveis a todos. A educação, em sua essência gratuita, e a lógica da dispensa de licitação são exemplos que ilustram a necessidade de uma gestão pública que priorize o interesse coletivo e o bem-estar da população. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!